Olá, você tem um plano de saúde e está sentindo no bolso os reajustes que parecem não ter fim? Sabia que é possível reduzir esse custo e ainda recuperar valores que você pagou a mais nos últimos anos? E tudo isso de forma legal, segura e sem risco de perder seu plano. Fica comigo aqui até o final, que nós vamos te explicar tudo passo a passo. Muita gente nem percebe, mas está pagando reajustes abusivos no plano de saúde ano após ano. Tem casos em que a mensalidade sobe 50% ou mais de um ano para o outro. É isso mesmo. O que você pagava 1.000 pode virar 1.500 de uma hora para outra. E sabe o que acontece? As pessoas e as empresas trocam de plano tentando economizar, mas só adiam o problema. A cada troca começa tudo de novo. Novas carências, caso não haja compra de carência ou portabilidade, novos reajustes e nenhuma solução definitiva. Nós vamos falar sobre os tipos de reajuste que podem ser abusivos. Existem dois reajustes que você precisa ficar de olho. Primeiro, o reajuste anual, que normalmente acontece em planos empresariais e por adesão. Esse reajuste, em regra, não segue os índices da AMS, mas pode ser utilizado como parâmetro caso seja reconhecida a abusividade. Segundo, o reajuste por faixa etária. Esse é aplicado quando um beneficiário atinge certa idade, como 59 ou 66 anos, e o valor do plano sobe drasticamente. Ambos os reajustes podem ser questionados na justiça se forem desproporcionais ou sem justificativa técnica. Vamos saber qual que é o seu tipo de plano? Para saber se você pode entrar com uma ação judicial, o primeiro passo é entender qual é o seu contrato. Se o plano for contratado pela sua empresa com CNPJ, é um plano empresarial. Se foi contratado por uma entidade de classe, como OAB, CRM ou sindicato, é um plano coletivo por adesão. Se foi feito diretamente com a operadora, sem nenhuma empresa no meio, é um plano individual ou familiar. Todos esses tipos podem ser analisados e, em muitos casos, os reajustes podem ser revistos judicialmente. A justiça tem entendido que, quando o reajuste é abusivo, ele pode ser anulado. E mais, o juiz pode determinar que o reajuste siga os índices oficiais da ANS, o que geralmente representa economia imediata na mensalidade. Usuários e as empresas contratantes que buscaram a revisão conseguiram reduzir o valor em até 30% ou mais, a depender do histórico de pagamento, sem precisar trocar de operadora. Mas para isso, tem alguns documentos que você vai precisar. Para entrar com a ação judicial, você precisa organizar alguns documentos. São eles: o histórico de pagamento, boletos, faturas ou comprovantes que mostrem como o valor da mensalidade subiu. Isso ajuda a identificar se o reajuste foi anual ou por faixa etária. Outro documento importante é a cópia do contrato do plano. Se for plano por adesão, também é importante ter o manual do beneficiário e a proposta de adesão. Se for empresarial, informe também quem são os beneficiários do plano. Importante: se o plano estiver no nome de uma empresa, mas só cobre a família, isso pode ser considerado pela Justiça como um plano familiar disfarçado, com regras mais favoráveis ao consumidor. Caso não tenha algum desses documentos, não se preocupe. Podemos solicitar dentro do processo, e o juiz pode determinar a exibição desses documentos pela operadora do plano. Agora nós vamos falar sobre a economia real. Quanto você pode economizar? Bom, empresas ou beneficiários do plano que revisaram o reajuste abusivo conseguiram reduzir a mensalidade em até 30% ou mais. E dependendo do tempo em que um contrato está ativo, pode ser possível recuperar valores pagos a maior a partir dos 3 anos que antecedem a data em que foi ajuizada a ação, com juros e correção monetária. E uma dúvida importante que muitas pessoas têm: esse valor volta em dinheiro ou vira crédito? Esse dinheiro volta em dinheiro mesmo, ao final do processo. Não vira crédito na mensalidade nem desconto futuro. Você pode receber de volta o que pagou a mais com correção monetária e juros depois que a ação for finalizada. Em alguns casos, o juiz pode conceder uma liminar, permitindo pagar menos já durante o processo, mas o reembolso dos valores só vem no final da ação.
Uma outra dúvida muito comum é se cancelam o meu plano por eu entrar na justiça. Essa dúvida é muito comum e a resposta é não. Eles não podem cancelar seu plano por isso. A operadora só pode encerrar o contrato por dois motivos. O primeiro, fraude comprovada ou inadimplência ou falta de pagamento acima de 60 dias, consecutivos ou não, dentro de um período de 12 meses, desde que seja devidamente notificado. Entrar com uma ação judicial não é motivo para cancelamento do plano. Inclusive, as operadoras evitam esse tipo de atitude porque sabem que a pessoa ou a empresa ela conta com assessoria jurídica especializada e as pessoas que estão no contrato ficam ainda mais protegidas. E fazer então agora? Se você tem um plano de saúde e acha que os aumentos foram exagerados, não fique no prejuízo. Faça o seguinte: primeiro, verifique o tipo do seu contrato. Segundo, separe os documentos e histórico de pagamento. Terceiro, converse com um advogado especialista em direito à saúde. E quarto, descubra quanto você pode economizar e recuperar valores. É um direito seu. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem também tem plano de saúde e pode estar pagando mais do que deveria. Até a próxima!